presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah, and heaven comes to fight for me. In the middle of the mystery,
I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever the wind blows. Carried around the open skies, they come, they leave, like you and me. A mist in the breeze, mist in the breeze. I'm looking out of my window. I see the clouds floating by, and they go wherever the wind blows. Carried around the open skies, they come, they leave, like you and me. A mist in the breeze, mist in the breeze. A mist in the breeze. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre as consolações do Senhor, sobre as consolações do Espírito. Esse tem estado no meu coração há algumas semanas, e isso surgiu quando comecei a ler novamente Mateus, lá no capítulo 5, quando Jesus começa a falar e a ensinar no monte aos discípulos sobre os princípios e fundamentos do reino de Deus. E aí Jesus, em Mateus capítulo 5, você pode acompanhar os versículos aí, Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E eu fiquei com esse texto, ainda mais pelo tempo que a gente tem passado, todo o ano passado dessa pandemia. Ontem mesmo um ano que o apóstolo Paulo faleceu, meu tio que era muito próximo também, a família, a igreja. São tempos que nós passamos por dificuldades, por tribulações. Eu sei que você também passou por dias difíceis. E lendo isso, esse versículo saltou aos meus olhos e o Senhor ministrou ao meu coração algo que Ele já tem ministrado indiretamente comigo, mas agora, estudando sobre isso, eu pude compreender mais e aprender de Deus sobre as consolações. Jesus, Ele nos promete, Ele diz, olha, bem-aventurados. Bem-aventurados, essa palavra bem-aventurado, ela quer dizer mais do que feliz. Ela está falando de uma felicidade que está acima do normal. Mas é engraçado a gente olhar nessa frase de Jesus falar assim, como ele diz que uma pessoa que é muito feliz é uma pessoa que está chorando. Não é engraçado? Geralmente a gente chora por tristeza, não é? Às vezes a gente chora de alegria, a gente faz amigo secreto lá, já entregar o presente e já começa a chorar só de falar da outra pessoa. A gente está feliz, mas geralmente a tristeza ela está relacionada ao momento o choro está relacionado ao momento de tristeza. Mas Jesus está falando que aquele que chora, ele é feliz. Mas a felicidade dele não está no choro e no motivo do choro. Porque Jesus ele responde na segunda parte do versículo, ele fala assim, vocês são felizes não porque estão chorando, mas vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados porque vocês são consolados.
Então a nossa alegria, irmãos, está porque nós recebemos o consolo de Deus, o consolo de Cristo, o consolo do Espírito Santo. Salmos 94:19, ele diz assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. Olha, irmãos, que versículo lindo. Ele diz, quando a ansiedade, quando os temores, quando as coisas que roubam o nosso sono, roubam a nossa paz, quando isso já estava dominando o nosso íntimo, dominando a nossa alma. Quantos já passaram por dias de ansiedade, quando você talvez não conseguia dormir, talvez você não conseguia descansar mentalmente, alguns, e os médicos dizem, que a ansiedade, ela é o pior cansaço que nós podemos ter, porque ele mexe na nossa mente. O cansaço mental, ele é maior do que o cansaço corporal, porque ele mexe na nossa mente. A gente não consegue dormir, a gente não consegue descansar, nós não conseguimos parar e ter tempo para nós. O salmista está falando, olha, quando ele está nesse ponto de tanta ansiedade, aonde a sua alma não se aquieta, aonde ele não consegue ter descanso, aonde a ansiedade domina o íntimo dele, ele diz, olha, o teu consolo, Deus, trouxe para mim alívio para a alma. E nessa manhã nós queremos ministrar isso. Nós queremos ministrar os consolos de Deus, o consolo do Espírito Santo, o consolo de Jesus Cristo que está conosco. E eu quero ler uma introdução com você. Diz assim, ao olhar para dentro de nós, podemos achar lacunas vazias que precisam ser preenchidas. Alguns desses vazios só serão satisfeitos quando recebermos as consolações do Divino Espírito Santo, que permeia a nossa alma e preenche os vazios que existem. Ao receber as consolações divinas, passamos a ser portadores desta boa nova. Agora, passamos a consolar o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado e que também necessita de consolações. E eu quero ler com você o texto base, 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Paulo aqui na sua segunda carta aos Coríntios, e falando um pouquinho da história dessa carta, ela, na verdade, ela é uma junção, os historiadores dizem, de talvez 2 ou 3 fragmentos de cartas que Paulo enviou à igreja. Não é um uníssono só, uma só carta, porque ela tem muitas falas diferentes de Paulo no meio, assim, no capítulo 1, 2, 3, 4 e até acho que o 5, 6, e aí depois ele entra em uma nova fase bem diferente, daí ele volta. Então, ele é uma junção de cartas de Paulo, e Paulo também, ele não estava lá na igreja, ele estava nas suas viagens missionárias, mas ele escreve aos Coríntios, trazendo sobre eles algumas orientações, e já no comecinho dessa carta, ele começa a falar sobre as consolações. Eu quero ler com você. Versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus das consolações, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, para a consolação com que nós mesmos, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com as aflições de Cristo, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. E esse texto, ele é muito
bonito porque Paulo, ele nos mostra como as consolações do Senhor, elas operam em nós. E eu quero junto com você pegar alguns pontos principais. Primeira coisa, Paulo diz que Deus, o nosso Deus e Pai, Ele é Pai das misericórdias e o Deus da consolação. Quantos podem dizer amém por isso? Amém? Paulo está nos ensinando que o nosso Deus, irmãos, Ele é o Pai das misericórdias. Quando Paulo usa essa referência Pai, ele está falando daquele que tem origem. Então, todas as misericórdias que são acessíveis a nós, vêm de Deus. Amém? Se existe alguém que tem misericórdia, irmãos, é o nosso Deus. Salmos diz muito isso. Quando dedicaram o templo de Salomão, também cantaram: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Se eu não me falha a memória, é o Salmo 136 ou 137 que eles falam isso. Louvem ao Senhor por todos os seus feitos, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Porque Ele abriu o mar para que o povo passasse, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E o seu amor, essa palavra, na verdade, a raiz original dela no hebraico é misericórdia. Deus, Ele é um Deus misericordioso. O amor de Deus, Ele se revela por nós através das misericórdias. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus faz parte do caráter de Deus. Então nunca duvide, irmãos, das misericórdias do Senhor. Algumas pessoas às vezes falam assim: mas será que Deus é bom mesmo? Porque Ele permite que haja maldade, que hajam essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Deus, Ele é bom e Ele sempre será bom. Ele é o Pai das misericórdias. Dele vem toda a misericórdia que precisamos. E também Paulo diz, olha, e este mesmo Deus, Ele tem todas as consolações. Em Deus está o consolo. E já nós vamos ver um pouquinho mais sobre esta palavra. Uma segunda coisa importante, Paulo, ele nos diz que Deus, Ele nos consola em todas as tribulações. As tribulações são os momentos difíceis, os dias maus, são aqueles momentos que nós perdemos o domínio, perdemos o controle das situações e que algo nos aflige. Uma tribulação, algo que vem para mexer conosco, sempre é algo ruim, é algo que nos leva a algo mal. Mas Paulo está nos dizendo que Deus, o Pai das misericórdias e o Deus de todas as consolações, este Deus nos consola, consola a mim, consola você em todas as tribulações. Ele diz todas as tribulações. Paulo não está falando, olha, só quando você for atribulado por causa do Evangelho, Deus vai te consolar. O resto das coisas da sua vida é por conta sua, você que se vire. Paulo está nos ensinando que em todas as tribulações, Deus nos consola. Em tudo, irmãos, em tudo, Deus está ao nosso lado, nos consolando. Paulo também nos ensina que o consolo de Deus, Ele nos capacita para consolarmos o próximo. Isso eu achei muito interessante. A gente ouve falar, mas a gente não para meditar, né? E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu fui ler uns livros lá, alguns comentários bíblicos sobre esse texto. E todos são enfáticos em dizer que a experiência que nós passamos nas tribulações das nossas vidas, elas nos capacitam para ajudar o próximo na mesma situação. Às vezes é difícil entender isso, não é verdade? Mas Paulo está nos dizendo que o Deus, que é o Pai das misericórdias e o Deus das consolações, Ele nos consola em tudo, em tudo. E as consolações de Deus, elas nos ensinam para que possamos consolar o próximo. Então, as situações adversas que você passou, que eu passei na minha vida, elas são, se podemos dizer assim, uma escola, quando somos consolados por Deus.
Porque quando somos consolados por Deus, nós aprendemos de Deus como lidar com aquela situação. E aprendendo a lidar com aquela situação, por mais difícil que seja, nós nos tornamos aptos a ensinar e ajudar o próximo. Paulo está falando, olha, as tribulações que vocês têm passado, elas vão servir de base para vocês ajudarem os outros. As consolações que vocês recebem de Deus por meio de Cristo, agora se tornam um fundamento na sua vida que vai te ajudar a você consolar alguém. Por isso, irmão, não estranhe de Deus colocar na tua vida pessoas que passaram as mesmas coisas que você passou. E isso vai servir de oportunidade para você pregar o Evangelho. Para você ensinar as consolações de Deus por meio das experiências que você passou. Paulo continua nos dizendo, ele fala que as aflições de Cristo foi a sua morte de cruz. Ele está falando que as aflições de Cristo, elas transbordaram e nos alcançaram. Quantos foram alcançados pela graça de Jesus? Nós cantamos isso hoje muito no louvor. E por causa dessas aflições de Cristo que nos alcançaram, agora nós recebemos salvação de Deus. Irmãos, uma coisa eu quero te ensinar e dizer: Jesus também foi consolado por Deus e pelo Espírito Santo. Imaginem Jesus lá no Getsêmani, na maior aflição da sua vida. Poucas horas antes de ser entregue, traído por Judas, ser preso pelos oficiais dos sacerdotes e depois ser entregue nas mãos dos oficiais romanos. Antes de ser pendurado numa cruz, antes de ser açoitado, antes de ser menosprezado, xingado, ter uma coroa de espinho enfiada na sua cabeça, antes de apanhar, antes de ficar nu porque tiraram as suas roupas, antes de caminhar pela via dolorosa com uma cruz muito pesada, antes de tudo isso, de sofrer corporalmente, ele estava sendo afligido, estava sendo tribulado pelo momento da sua morte. E ele, naquele momento, ele ora a Deus Pai. E ele pede os consolos do Senhor. Jesus também, sendo homem, na sua natureza humana, precisou dos consolos de Deus. Quem dera nós, né, irmãos? Por isso que Paulo fala, ó, Jesus nas suas aflições, que ele mesmo passou, foi consolado por Deus, e nós também somos consolados. E aí, para terminar esse texto, ele fala assim: se as tribulações, se elas estão no meio da igreja, é para que se as tribulações estão no meio da igreja, é para o propósito de vivermos em consolação. Então Paulo está falando que se há tribulação no meio da igreja, se está tendo tribulações, dias difíceis na sua vida, é para que haja consolação. Então, a tribulação não é um castigo. A tribulação não é Deus pesando a mão, como Deus vai pesar a mão sobre você, irmão. Não é pesar da mão de Deus. Todos estamos sujeitos às tribulações. Mas Paulo está falando, olha, irmãos, se há tribulação no meio da igreja, é porque haverá consolação. Se estamos passando dias difíceis, irmãos, lembre-se, existe um Deus que é o Pai das misericórdias e o Pai das consolações. E Paulo também fala ao contrário, ó, se há consolações no meio da igreja, é para que possamos suportar com paciência as aflições. Então, se Deus está nos consolando, o objetivo das consolações é que nós possamos suportar as aflições desses dias com paciência e esperança em Cristo. Quantos têm esperança em Cristo? Irmãos, eu conto essa experiência e eu conto mais uma vez para vocês. Um dia o Espírito Santo falou para mim ir lá na casa da irmã Elza, uma senhora já. E ela impossibilitada de levantar da cama há muitos anos. E fazia todas as suas necessidades na cama, usando fralda. E ele falou para mim ir lá na casa dela, eu falei, meio que doido, mas eu fui.
Cheguei lá, a gente ficou conversando por um bom tempo, e a palavra que ela mais falou naquele dia foi esperança. E a lição que eu saí daquele dia é a esperança em Cristo Jesus. Porque mesmo uma pessoa debilitada no seu corpo físico, a nunca mais sair de uma cama, ela vivia na esperança de Cristo. Então Paulo está nos ensinando que as atribulações que estamos passando, elas vão vir com as consolações de Deus sobre nós. E as consolações nos ensinam a viver uma vida de esperança, uma vida de fé em Deus, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem sobre nós. Mas eu quero discorrer com você o que são as consolações, e a gente tem uns slides disso. Eu peguei as duas palavras no grego. Primeiro, a palavra consolação. No grego ela é a palavra paráclesis. No dicionário Strong ela tem algumas definições que nos diz: primeiro, uma convocação, uma aproximação, é esperar por ajuda, uma súplica. Consolação também é uma exortação, uma admoestação, é um encorajamento. Consolação também consolação é um conforto, é aquilo que proporciona um conforto ou descanso. Então a palavra consolação, que é a palavra que Paulo usa lá na sua carta à igreja de Corinto, né, essa palavra paráclesis, ela está falando sobre algo que está próximo, uma aproximação, um consolo, uma ajuda, um encorajamento, uma súplica. Então está falando de algo que vem sobre nós para nos trazer ajuda. Mas olha que interessante, a palavra consolador, que é a palavra na sequência dos números lá no dicionário grego, é a palavra próxima. A palavra para consolador é parakletos. Alguns dizem paracletos, né? E essa vem, a raiz original dela quer dizer um chamado. E olha isso, é uma convocação, uma pessoa que foi convocado a estar do lado de alguém. Foi alguém convocado para ajudar alguém. É alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, de um intercessor, um conselheiro de defesa, um assistente legal ou, a palavra que nós conhecemos mais hoje, um advogado. É uma pessoa que pleiteia a causa do outro com alguém, é um intercessor, no sentido mais amplo, aquele que ajuda, aquele que ampara, é um assistente e é alguém que presta socorro. Então Paulo, né, ele fala das consolações, mas ele fala que Deus é o Consolador. E Consolador é essa palavra que ele usa, parácletos, que está falando de alguém que está no nosso lado, de alguém que está nos ajudando em todas as coisas. Jesus diz em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o ajudador, ou o paráclito, para que fique convosco para sempre. Quem é o nosso ajudador, irmãos? É o Espírito Santo. Então hoje, irmãos, eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele é mais do que aquele poder sobrenatural que nos leva a um arrepio, que nos leva a uma experiência sobrenatural com Deus, que nos conduz a uma oração em línguas espirituais, que é aquele que nos faz chorar, que toca a nossa alma no momento da adoração, que é aquele que intercede por nós diante de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é alguém que está ao nosso lado, nos ajudando e nos consolando em todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que é o nosso advogado, ou seja, é aquele que intercede por nós, é aquele que clama pelas causas da sua vida, é aquele que vai te consolar nos dias das tribulações. O
O Espírito Santo é aquele que vai ir em sua defesa. É aquele que vai trazer assistência sobre você. O Espírito Santo é aquele que nos ampara. É aquele que guarda o nosso coração. Mas é difícil a gente viver isso, não é verdade? Eu falo por mim mesmo. Quantos anos na igreja e às vezes nós não compreendemos o ministério das consolações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está do teu lado, irmãos. E perceba que as consolações de Deus sobre as nossas vidas, elas estão sujeitas a uma coisa: a nós nos abrirmos ao Senhor. Nessa manhã eu quero que você olhe para dentro de si e veja e clame para que o Espírito Santo seja aquele que te consola. Quantos querem isso nessa manhã? Irmãos, Paulo ele foi nítido em dizer que Deus é o Deus e Pai das misericórdias e o Deus das consolações. O Consolador, que é o Espírito Santo, que é aquele quem Jesus deixou. Pense comigo. Jesus, ele veio na terra. Quantos creem nisso? Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele assumiu a forma de homem. Ele se fez como eu. E ele se fez como você. Mas Jesus, após a sua morte e a sua ressurreição, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que ele sobe aos céus, ele ascende aos céus, ele volta para a eternidade, ele se assenta à destra de Deus Pai. Mas a Bíblia diz que ele não nos deixaria sozinhos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Ele não nos deixou sozinhos, irmãos. Porque Jesus, se a gente for pensar de uma forma diferente, ele poderia ter vindo, feito seus milagres, feito as suas obras e ter voltado para os céus, para a eternidade e falou: agora vocês se virem aí, galera, eu já fiz a minha parte e agora é com vocês. Mas não, Deus ainda está presente na terra com os homens. Deus Pai veio e fez todas as coisas. Haja luz. Haja, ele veio e fez tudo. Deus Filho veio e trouxe a salvação. Haja uma nova vida agora, por meio de Cristo. Mas ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou deixar o ajudador. Eu vou deixar o consolador. Então o Espírito Santo é Deus aqui na terra com os homens. Efésios diz que o Espírito Santo ele está aqui conosco na terra, até que Jesus Cristo volte. Por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que Jesus Cristo vai voltar buscar a igreja. Então, irmão, o Espírito Santo está aí do seu lado agora. Você que nos assiste em casa, o Espírito Santo está do seu lado. Mais do que do seu lado, ele está dentro de nós, porque Paulo fala que nós somos casa espiritual de Deus. Paulo fala que nós somos tabernáculo, templo de Deus, no qual o Espírito Santo habita. Então, irmãos, o Espírito Santo ele está em você nesse exato momento. Por isso que nós temos que nos abrir a Ele e clamar ao Espírito Santo: Espírito Santo, consola a minha vida. Porque Ele está aí do seu lado, esperando a oportunidade de trazer as consolações sobre você. Só que às vezes nós nos prendemos tanto com as coisas físicas deste mundo, não é verdade? Às vezes quando o dinheiro começa a acabar, a gente começa: meu Deus, o dinheiro acabou, está acabando. Às vezes quando a doença vem, a gente: puxa, agora é a doença. Mas eu estou vendo, ela está aqui, o exame mostrou. Agora quando acontece um fato que não há como mudar mais, a gente, pelos nossos olhos carnais, começamos a nos mover. Mas Paulo fala: olha, nós não temos que andar pelo que vemos, e sim temos que caminhar por fé. Você precisa caminhar por fé nesta manhã, meu irmão.
caminhar pela fé que o Espírito Santo nos dá. Porque quando caminhamos por fé, nos momentos de tribulação das nossas vidas, nós seremos consolados pelo Espírito Santo. Quando as coisas dos últimos dias estiverem acontecendo, o Espírito Santo vai consolar a igreja. O Espírito Santo é o nosso amigo, é aquele que nos ajuda, é aquele que está ao nosso lado, como a Bíblia nos mostra, é o Paráclitos, é aquele que está ao nosso lado nos ajudando, nos consolando, nos ajudando a passar pelos dias difíceis. Para terminarmos, eu quero ler 2 textos. Romanos 15, versículo 4, diz assim: portanto, tudo que dantes foi escrito, ou seja, Paulo está falando das Escrituras, tudo que já foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E ele diz, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Alguém pode dizer amém para esse versículo? Paulo está falando, irmãos, que tudo que já está escrito nas Escrituras, tudo que foi escrito, e tudo que veio a ser escrito depois, né, que veio o Novo Testamento e todas as Escrituras, antes da Bíblia chegar à Bíblia que nós temos hoje, antes de tudo isso, tudo que já estava escrito na Bíblia, ela nos ajuda a ser ensinados e ela nos conduz a uma vida de constância, ou seja, sem vacilar, sem tropeçar, a uma vida reta, a uma vida sem variações e uma vida de consolação por meio das Escrituras. E ele diz que essa constância e as consolações que as Escrituras nos trazem, elas nos levam à esperança. Irmãos, olha que poderoso, a palavra de Deus, ela vai te ensinar a viver as consolações. Por isso você precisa ler, por isso você precisa meditar, por isso você precisa gastar um tempinho de leitura bíblica, porque a palavra bíblica, desde Gênesis e Apocalipse, elas vão nos ensinar a vivermos em constância e a vivermos as consolações de Deus. E isto vai nos gerar esperança, vai nos gerar a alegria de Deus em nós. E Salmo 119, 49 e versículo 50, o salmista ele nos diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo. Quantos aqui tem palavras de Deus? Amém? Levanta aí essa mão e diz: eu tenho palavras de Deus. Bem, quantos você já recebeu palavras de Deus? Olha o que o salmista está falando, olha: Senhor, lembra das palavras que você deu ao teu servo, na qual você me fez esperar. E olha o que ele diz: isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifique. Uau! Quantos podem dar uma glória a Deus por esse texto? Olha o que ele está falando que as palavras de Deus, aquilo que Deus falou a respeito do salmista, e isso se estende a mim e a você, aquilo que Deus falou sobre a tua vida, aquilo que Deus prometeu sobre você, ele fala, ó, isto é o que me faz esperar, as tuas palavras me fazem ser constante, as tuas palavras me consolam e me fazem ficar firmes nos dias das tribulações. E ele fala, olha, a tua palavra me consola na angústia. E a tua promessa, Deus, é que me traz vida. Nessa manhã, que as promessas de Deus sobre a tua vida tragam vida mais uma vez sobre você. Amém? Eu profetizo, você pode estender as suas mãos em toda a área da sua vida que talvez se encontre morta, ou talvez que se encontre parada. Eu quero declarar agora que as promessas de Deus tocam a sua vida. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família agora, sobre tudo que você está passando, que as palavras de Deus, tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu sobre a tua vida, toquem você mais uma vez, que elas te tragam esperança, que elas te tragam as consolações de Deus, que a vida de Deus
toque você mais uma vez, que o Espírito Santo agora toque a sua vida, que Ele traga revelação sobre a tua vida das consolações do Espírito Santo, que você entenda o que é ter um ajudador ao seu lado, que você compreenda o que é ter um amigo que te ajuda em meio às dificuldades, que as consolações do Espírito Santo sejam abundantes na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, eu oro e abençoo você, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Você pode aplaudir a Deus e glorificar a Ele. Não há nome mais doce.
speak to me, baby, in your light like every day. Crazy about Jesus, live for my Savior. Joy, hope, and peace, I know that I'm safe here. And I rejoice cause of my Savior. Ain't gonna run for the lights or the regret. Jesus Christ, yeah, he's much greater. If I got the love of the Lord, then I'm set. Then child's bring him on. I'm still sing this song. Cause Jesus gave me joy. I got that joy. Then child's bring him on. I'm still gonna sing this song. Cause Jesus gave me joy. I got that joy. I rejoice cause of my Savior. Ain't got no room for the lies or the regrets. Jesus Christ, yeah, he's much greater. If I got the love of the Lord, then I am set. I rejoice cause of my Savior. Ain't got no room for the lies or the regrets. Jesus Christ.